Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Os irmãos, bom dia. Bom dia. Deus os abençoe nessa manhã. Mais um dia do Senhor, que estamos reunidos na expectativa de aprender, de estudar a respeito das verdades eternas do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Vamos abrir Jó capítulo 7. Jó capítulo 7. Começamos a estudar o livro de Jó na expectativa de entender algumas questões da nossa vida, de entender por que enfrentamos e passamos por algumas situações, porque enfrentamos lutas e tantas outras situações em nossas vidas, e que por vezes não encontramos resposta. E olhando para o livro de Jó, esse é o nosso 8º estudo no livro de Jó, nós estamos tentando encontrar algumas respostas com base na Escritura Sagrada, tá? Porque a nossa grande questão e a nossa grande dificuldade e a nossa grande luta diante daquilo que nós enfrentamos é entender que a Escritura Sagrada ela é suficiente para lidar com todas as situações da nossa vida. E enquanto não entendermos isso, que a Escritura é suficiente, nós não entenderemos o poder do Evangelho para curar as nossas feridas, para lançar fora os nossos temores e para entender como Cristo ele está agindo em todas as circunstâncias, tá? Então nosso objetivo é esse, entender o poder da Escritura na vida cotidiana para o nosso dia a dia. E agora nós chegamos em um momento bem interessante, diante de tudo que já vimos aqui a respeito de Jó, tá? Eu vou ler um versículo, só um agora, mas hoje, para a gente entender, eu espero que a gente possa fazer isso de forma rápida, nós vamos precisar ler muitos textos do livro de Jó para entender o que está acontecendo aqui. Então, a gente vai tentar dar uma corrida, porque senão a gente não consegue dar o estudo hoje, mas a gente vai ler vários trechos para entender o que está acontecendo aqui. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você leia comigo Jó, capítulo 7, verso 20. Jó, capítulo 7, verso 20. Diz assim: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Então vamos lá. A nossa última cena, nós vimos os amigos de Jó reagirem, ou a reação dos amigos de Jó diante daquela tragédia que Jó estava enfrentando naquele período, tá? E diante de todos os argumentos que vimos os três amigos, algo ficou claro para nós, tá? Que Jó era, segundo os amigos dele, que Jó era o responsável por todo aquele acontecimento, tá? A ideia de cada amigo é: Jó, se está acontecendo alguma coisa com você, é porque você cometeu algum pecado grave que provocou tal situação. Se Deus está irado contigo, é porque você fez alguma coisa. Então, foi isso que nós vimos até aqui, tá? E agora, o que nós temos, o que veremos hoje, é um homem abandonado, tá? Sozinho, tentando entender realmente o que estava acontecendo, choroso, com raiva, com frustração, que é natural e normal de quem enfrenta uma tragédia, tá? E aí nós chegamos ao momento dos porquês.
de Jó. Porque agora, depois de ouvir os amigos, depois de dar o seu brado de emoção, né? De falar que não deveria ter nascido, que o homem que sofre deveria morrer logo, depois de tudo isso, e depois de ouvir cada amigo tentando explicar a situação, Jó agora se dirige a Deus com seus porquês. Ele quer entender o que está acontecendo. Ele quer entender o que foi que ele fez para que tamanha situação abatesse sobre sua casa. E certamente a imaginação de Jó evoca aqui uma centena de cenários. Por que isso aconteceu? Será que foi por isso ou por aquilo? Será que eu fiz isso? Será que os meus amigos estão certos? Será que é assim mesmo a vida? E aí, a falta de resposta, e é o que a gente vai ver nessa manhã, a falta de resposta acaba gerando uma grande comoção em nós. E o interessante é que o texto diz, ou que nós podemos deduzir do que temos aqui, é que quanto mais dor, ou quanto mais estresse, mais para trás, ou mais distante, ou mais infantil nós nos tornamos. Não é assim que acontece? Porque perceba a nossa reação diante de alguém que tenta nos corrigir. Nos tornamos brutos, insensíveis, justificando o nosso erro, tentamos sempre culpar os outros. Isso é natural nosso, porque não gostamos de ninguém dizendo para nós que nós estamos errados. E aí nós nos tornamos como crianças birrentas, e que por vezes nós precisamos entender e aceitar aquilo que está sendo, ou o alvo da correção, E aí, quando essas coisas acontecem, nós somos facilmente diminuídos ou reduzidos a criança de 1, 2 anos, que não tem competência linguística para argumentar a sua situação, e então começa a berrar, gritar, chorar e espernear e cair no chão, como toda criança birrenta faz. Só que o interessante é que quando a criança ela começa a ter um pouquinho de entendimento, você já percebeu que você já foi criança, certamente você já passou por isso. E as mães aqui, os pais, sabem muito bem disso. Quantas vezes nós não nos irritamos com os porquês do nosso filho? Mãe, por que isso? Pai, por quê? Por quê? Não acontece isso com a gente? Quantas vezes nós nos pegamos, quando crianças, trilhando os caminhos dos porquês? Mas veja, Jó espera encontrar uma resposta diante daquilo que ele está passando. Então, um bom lugar para encerrar o choque de vontades, é diante de Deus. Porque o primeiro argumento dele não vai ser com os amigos, de maneira mais efusiva aqui. Você vai ver Deus, ou Jó, depois de ouvir os amigos, procurando Deus para tentar entender o que está acontecendo. Então, veja, ele começa então a perguntar. Jó pergunta, por quê? Aí o verso 20 que nós lemos disse, por que fizeste de mim um alvo? Para que de mim até eu mesmo seja pesado e não consiga entender o que está acontecendo. O verso 2 do capítulo 10 diz assim, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber, por que contendes comigo? O verso 18 do capítulo 10 diz, por que pois me tiraste da madre, se é para me passar por tudo isso? Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Perceba que a partir do capítulo 7, você vai observar, na conversa de Jó com Deus, ele fazendo vários porquês e perguntando, por quê, por quê, por quê? Agora, esse porquê dele, seria a questão deles não se achar pior do que os amigos, porque ele não, será que ele está se achando, será que eu sou o pior deles? Porque na verdade assim, depois de tanto ouvir que ele era o culpado, aí ele começa, mas será que é assim mesmo?
Aí ele quer tentar entender o que está acontecendo. Porque assim, é muita tragédia para uma pessoa só. E aí nós não ficamos tentados quando as pessoas começam a argumentar ao nosso lado acerca dos nossos erros, e às vezes as pessoas começam a apontar, aí você fica, mas será que não é assim mesmo? É a mesma situação. Ele está ouvindo, ele ouviu, ele está parado, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso, mas ele está extasiado do que está acontecendo, e ele quer entender, porque Deus está fazendo isso com ele. E o pior não é isso. Qual é a coisa mais dura quando um porquê se levanta? Qual é? A falta de resposta. E aí a coisa fica mais dura ainda, porque em sua agonia ele percebe que Deus não responde. Olha aí Jó 30, verso 20. Por favor, alguém lê para mim bem alto. Apenas olhas para mim e não me responde nada. Pense na angústia. Agora 31, 35. Tomara eu tivesse que eu visse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, Olha, que o meu adversário escreva a sua acusação. Olha que interessante. Você percebe que nós começamos o estudo de Jó dizendo que havia um tribunal no céu e depois um tribunal na terra. E você percebe que Jó tem esse mesmo entendimento? Olha, isso é muito interessante, tá? Jó tem o mesmo entendimento de um tribunal. E aí a gente vai ter uma resposta extraordinária aqui do que vai acontecer com Jó. Então veja, olhando para esta cena, nós precisamos nos perguntar: de onde vem essa necessidade de ter a resposta para todos os acontecimentos da vida? Por que é tão importante para nós ter uma resposta diante daquilo que passamos? Por quê? De onde vem essa absoluta necessidade de se ter um motivo e uma justificativa para as coisas que acontecem? A gente sempre acha que não merece. Porque diante da justificativa, a gente vai tentar argumentar se é certo ou se é errado, se é isso mesmo. A gente vai querer se defender. Porque vamos lá, vamos criar uma imagem hipotética aqui de que houvesse uma resposta dizendo: foi porque você não sacrificou o suficiente para os seus filhos. E ele ia dizer: não, todo dia eu sacrificava, então o que está acontecendo comigo é injusto. Não é assim que a gente faz? Nós temos uma saída e uma justificativa para todas as acusações que fazem contra nós. Não é assim? E aí, olha que interessante. E quando a gente não tem mais saída, nós evocamos o outro para que o olhar seja desviado do nosso erro e passemos a olhar para o outro, porque nós precisamos de uma saída. Nós precisamos, e aqui a gente está falando, nós, apenas aprender a reconhecer os nossos erros, porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Na verdade, o caso de Jó é diferente, porque ele quer um porquê, ele quer uma resposta, e aí chega que ele se defender porque ele não fez essas coisas. Sim, ele quer entender o que está acontecendo. Então, que o meu inimigo escreva as suas acusações. Para que eu me defenda. E olha, guarde isso, porque nós temos aqui uma imagem do Evangelho muito bela, tá? Nessa palavra de Jó, e o que assim, é impressionante o que nós temos aqui. Por isso que a gente fala da importância da Escritura para tudo, né? Porque o que está acontecendo com Jó aqui é algo fascinante. Que se você fosse um desavisado, alguém que não conhecesse o Evangelho, alguém que não conhecesse Deus, você ia falar que esse livro de Jó
foi feito muitos anos depois de Cristo ter morrido, ressuscitado, ou se isso realmente aconteceu, ou no primeiro, no segundo, terceiro ano da igreja. Se você não conhecesse Deus, se você não conhecesse a Escritura. Porque é impressionante o que nós temos aqui. Mas vamos lá. Então veja, o interessante é que não somos apenas nós, crentes, servos de Deus, que olham para o céu perguntando o porquê das nossas angústias e das nossas situações tão difíceis que nós enfrentamos, tá? Porque há algo inato, primitivo, tão enraizado no ser humano, que nos impulsiona a querer que essa pergunta seja respondida. Às vezes parece que a resposta é quase mais importante do que a própria vida, porque nós, o ser humano, precisa entender o porquê da coisa. O ser humano precisa disso. Então, quando nós, aqui a plateia, escuta Jó berrar, perguntando por quê, há uma concordância dentro de nós, que nos liga a Jó, e nos faz não somente querer saber por que Jó está sofrendo, mas porque, assim como Jó, nada dá certo em minha vida. Porque às vezes a gente lê Jó nesse pensamento, e é normal. Por que nada dá certo em minha vida? Por que eu não arrumo emprego? Por que eu não... Vamos lá. Sugira aí uma ideia. Por que eu não consigo ter filhos? Por que eu não me caso? A gente tenta responder. Lembra que eu contei um caso para vocês de um colega, de um amigo pastor, que a esposa não podia ter filhos, e toda a época, no Dia das Mães, ela entra em desespero. E um dia ele falou comigo assim: Bruno, não teve um dia mais doloroso para mim do que sair com a minha esposa na rua, e nós estávamos no carro e tinha uma família de rua e uma mulher que tinha 5 filhos, e ela começou a chorar na hora, dizendo: Deus, por que o Senhor não me dá filhos se eu tenho condições de criar, quanto ela que não tem, está na rua, o Senhor deu 5. Tem resposta para isso? Tem coisa mais dolorosa do que isso? Quando nós olhamos para Jó, nós tentamos não somente querer saber por que ele passa por isso, mas por que as coisas acontecem na nossa vida, por que dá errado tanta coisa. Nesse mesmo caso, nesse contexto pastor, eu conheço uma pessoa que ela não pode ter filhos, ela poderia assistir, essa questão dos médicos, ela tentou fazer várias coisas, mas ela não pode ter filhos, não fez nenhum. E depois eu vi ela com uma criança, sabe? E eu achei muito bacana. Aí, quando foi agora, semana passada, eu abri 3 crianças, 3 meninas, né? E uma maiorzinha, piscadinha assim, a mais nova tem 3 anos. E aí eu cheguei e conversei com ela, ela falou: Simone, eu me realizo, eu me realizo, eu sou mãe de coração. Eu não posso ter filho, mas Deus me deu, talvez essa é a minha vocação, eu ser mãe no sentido de ajudar as Sim. crianças que não têm como, que essas meninas, elas são órfãs, elas são órfãos de pai e mãe. E aí ela pega essas crianças que não têm ninguém, entendeu? Então ela tem 3 meninas. Olha, isso é o problema, Marivona, sabe o que é? Nós queremos entender o porquê, mas não queremos saber o que nós precisamos aprender com aquilo. Porque às vezes Deus quer nos ensinar paciência, Deus quer nos ensinar que somente aos pés dele a gente vai conseguir caminhar, que enquanto a gente teimar em viver fora, em viver distante, as coisas não vão funcionar. Que esse sofrimento por vezes se dá por causa sim das nossas más ações, más decisões. E com Jó é diferente, né? Nós temos aqui o evangelho ligado a Jó, mas nós nunca pensamos o que Deus quer nos ensinar. A gente não pensa. E olha que exemplo belo é esse.
Não, sim, não podia, é doloroso, porque toda mulher sonha, pelo menos deseja e tal, e aí não pode. Mas perceba, olha o que Deus pôde fazer através desse ato. E às vezes a gente não pensa nisso, tá? Mas veja, essas perguntas acabam gerando uma confusão na mente do povo, porque como nós falamos aqui, boa parte dos ateus, eles tentam trilhar o caminho da não existência de Deus, justificando as catástrofes, dizendo, olha, se Deus realmente existe, se Deus realmente é bom, por que Deus permite tal coisa acontecer? Você sempre está ligado ao porquê, né? Por que tal coisa acontece? E aí, a morte, ela põe fim a todo argumento do ateu. Porque se a catástrofe é natural, se Deus não existe e a catástrofe é natural, por que na morte as pessoas ficam se perguntando por que a pessoa morreu? Está perguntando a quem? Ao nada? Então, se a morte é apenas algo natural da vida, do ciclo da vida, já não deveríamos nós ter nos acostumado com ela? Se é natural, se não existe Deus, se não existe porvir, se não existe nada, não é natural que você se acostume com a morte? Porque assim como cai a chuva em certos períodos do ano, é certo que todos nós morreremos. E por que na hora da morte levanta-se tantos porquês? Aí você vai dizer, mas a dor, claro, você sente a dor porque a morte não faz parte da vida. Porque Deus não fez o homem para a morte. O homem foi feito para a eternidade. Então veja, nós temos essas questões todas ligadas aos porquês que nós tentamos encontrar uma resposta. Então, se nós gritamos ou berramos por quê, nós esperamos uma resposta de alguém. Nós esperamos a resposta de Deus. E aí, e você, crente, que conhece o Evangelho, tá? Quando cremos no Evangelho, nos apegamos às palavras de Deus, quando Deus fica em silêncio diante do nosso porquê, como é que você reage? Como é que você reage? Porque se Deus apenas pudesse dizer, irmãos, a razão, talvez a gente possa fazer algo para resolver as coisas. Porque se Deus disser que é por causa de um espinho, vamos lá, que está no seu pé, que é porque está doendo, você vai lá e pega uma agulhinha, tenta tirar aquele bicho de pé, que está doendo, tira e acabou a dor. Quem foi que fez? Você. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é pela graça, tá? Jó enche o silêncio, ou Jó quebra o silêncio aqui com suas próprias palavras. Ele não consegue obter respostas, então ele quebra o silêncio com suas próprias palavras, como nós fazemos. Palavras que sobem e descem, ou que inundam ou transbordam de um coração inchado de emoções, como era o coração de Jó. Perceba como ele questiona com Deus. Olha a amargura do coração de Jó. Vamos ler alguns textos, bem rapidinho. Alguém abra em Jó 7, do 17 ao 9. Outra pessoa, abra em Jó 13, 25. E alguém em Jó 14, 1, 6. 3 textos, tinha mais aqui, mas eu escolhi esses 3. Então, Jó 7, 17, 19, Jó 13, 25 e Jó 14, de 1 a 6. Quem encontrou Jó 7, 17 a 19, leia para mim, por favor.
Quem encontrou 13, 25? Queres atemorizar uma folha arrebatada pelo vento, perseguirás a palha seca? Isso. Agora Jó 14, de 1 a 6. O homem nasceu de mulher e do breve tempo cheio de inquietações. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem há nos olhos, e o faz entrar em juízo contigo. Quem da injustiça pode tirar a fogo da tua? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os teus olhares, para que tenha repouso na terra, como um jornaleiro tenha prazer no seu. Veja, olha que interessante essas palavras. Parece que todas as evidências parecem indicar que Deus está irritado com Jó e que manda sobre ele sua punição. Mas ao longo de tudo isso, Jó está apegado ao que ele conhece da palavra de Deus. Porque o interessante de tudo é que Jó não nega que pecou, em nenhum momento. Ele entende que pecou, ele entende que é pecador, tá? E apegado à sua justiça, ele é forçado a fazer a Deus a pergunta que seus amigos estão fazendo a ele. Olha aí o verso 21 do capítulo 7. Veja, ele entende Deus, entende como Deus age, se apega à palavra de Deus. O que ele está querendo entender, diante de tudo que ele ouviu, é porque Deus não faz isso. Olha aí o que está no verso 21 do capítulo 7. Sim. A grande angústia é, ele sabe que é pecador, sabe que está acontecendo algumas coisas com ele, e ele pergunta, por que não perdoas a minha iniquidade? A palavra aqui, traduzida por perdoar, significa levar sobre si, ou carregar, ou afastar. Palavra que é usada para se referir à mesma ação que Cristo fez quando levou os nossos pecados. Tá? Ele usa aqui. Então veja, Jó começa a tentar entender as coisas, ele faz as suas perguntas, ele entende quem ele é como ser humano, como homem, que sim, que vai morrer, sim, que vai passar por situações, que é como a flor que cresce, fica bela e seca, que é natural do ser humano. Agora veja, Jó ainda vai fazer algumas perguntas a Deus. Deixa eu ler para vocês. Olha, volte a Jó aí do capítulo 10. Olha o que diz do verso 4 ao verso 7. Ele diz assim, tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como o homem vê? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Olha que interessante. Veja, Jó está reconhecendo todas as coisas. Jó reconhece que Deus não vê como o homem vê. Ele entende o que está passando e ele reconhece que ninguém pode livrar ele da mão de Deus e da justiça divina. Tá? E como se não houvesse mais nada, Jó então vai apelar para os próprios interesses de Deus. Quem estava aqui na época que nós estudamos o livro de Êxodo, na quarta-feira, vai entender o que está acontecendo. Porque lembra quando Moisés argumenta com Deus dizendo, olha os seus propósitos, porque se o Senhor não agir dessa forma, os seus propósitos que o Senhor havia estabelecidos vão se frustrar. E Jó faz a mesma coisa. Bem rapidinho, alguém lê aí Jó 14, verso 15.
Isso. Então ele apela agora para a obra do Senhor. Tá? Jó está apelando para os propósitos de Deus para a vida dele. Mas vamos pensar no tribunal. Nós temos toda esse montante de sentimentos, né? Jó perguntando por quê, Jó entendendo que é pecador, Jó entendendo que ninguém pode livrar da mão de Deus, Jó entendendo que Deus está no controle de tudo. E agora, pense no tribunal, porque estar diante de Deus como juiz é uma coisa aterrorizante. E Jó está abalado o suficiente quando se senta sobre um monte de cinzas, sem ver a presença de Deus ou entrar na sua corte. Porque se ele pudesse fazer sua defesa, se ele tivesse que estar diante do tribunal para fazer sua defesa, Deus poderia protegê-lo do terror e do sofrimento físico. Tá? Mas perceba que Jó vai apelar aqui. Alguém leia para mim Jó. Abra aí Jó 13. Olha o que diz, eu vou ler. Vou ler alguns textos aqui desse capítulo. Jó 13:3 diz assim: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Tá? É o que ele está querendo. Agora veja 15:16. Jó 13:15-16. Tomarei, eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato do ímpio não vir perante ele. Agora 18 até o 22 diz assim: tenho já bem encaminhada a minha causa, estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o Espírito. Concede-me somente duas coisas. Então me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar. Notifica-me da minha transgressão e do meu pecado. Veja, Jó está preocupado que, se falasse com Deus, todas as suas palavras, elas seriam meio confusas, ele apareceria como um tolo diante da sabedoria da corte celeste, ele tinha os argumentos dele, como nós temos os nossos argumentos diante das questões que nós passamos. Agora, o certo é que mesmo se Jó estivesse certo em sua tese, ele pareceria ser culpado, porque não poderia ser capaz de expressar-se corretamente. Tá? A ideia é, Jó sabe o que ele tem feito, Jó sabe da sua vida, sabe que está diante da corte do tribunal de Deus, que se ele fosse argumentar ou justificar-se sobre aquilo que ele está passando, ele pareceria um tolo, porque o que Deus não sabe, o que Deus não vê, que se o ímpio fosse acusá-lo de alguma coisa, não teria do que acusá-lo, mesmo ele entendendo ser pecador, não havia nada tão grave na vida dele que pudesse justificar o que ele estava passando. Tá? Só que o certo é, ele entende que não é capaz de se expressar corretamente diante de Deus, diante dos fatos. Ele não é capaz de se defender. E seus temores não são diferentes de toda pessoa diante do tribunal hoje. Você já esteve em um tribunal assistindo um julgamento? Alguém já esteve? Um dia eu ainda morava em Tucuruí, e eu fui convidado para assistir um julgamento. E eu me lembro que eu fui nesse julgamento, tinha ninguém, né? Pouquinha gente, e o rapaz estava lá, tinha sido acusado de ter agredido a sogra, se eu não estou enganado, uma coisa nesse sentido. E aí
deram oportunidade para ele falar. E aí ele, meio sem saber falar, ele disse assim: não, porque você não sabe, falando para o juiz, né? Você não sabe, juiz, você não, que eu não sou seus amigos. Me respeite. O juiz falou com ele. Até, né, fiquei assustado com as palavras do juiz. É a mesma ideia de Jó, né? Ele não sabe como se portar diante de um tribunal celeste. É verdade, não. Não, sogra é mãe 2 vezes, né? Vamos lá. Aí olha o que acontece. Então, veja bem, Jó tem esse entendimento, né? De que ele não pode, ele não é capaz, ele não sabe nem proceder diante do tribunal. Alguém leia para mim Jó 9, verso 2 e verso 3. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode um homem ser justo para com Deus? O verso 3. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Olha que interessante. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras, segundo Jó, para argumentar com Deus diante da situação? Ele diz: olha, nem 1000 justificativas seriam capazes, porque não existe. Quem é que pode dizer que não é pecador? Perceba que Jó, nesse momento aqui, não é que Jó está concordando com os amigos, dizendo sim, é porque você fez alguma coisa. O que Jó está entendendo é: realmente eu sou pecador, realmente eu sou merecedor de tudo que eu estou passando, tá? Ele está dizendo: olha, não existe justificativa para o pecado, não existe justificativa para o erro, porque se a gente fosse argumentar, não há argumentos para o erro. Então veja, e ele vai além, ele não tem palavras para argumentar. Vamos lá. Vamos ler alguns textos bem rapidinhos aqui. Hoje temos muito texto. Veja aí Jó 9. Deixa eu ler para vocês esse texto. Jó 9, 14 a 16. Diz assim: como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria, eu que desse ouvido à minha voz. Olha que interessante. Isso aqui se aplica muito bem aos filhos, tá? Já que os adolescentes não estão aqui hoje, mas isso se aplica muito bem aos filhos. Porque nós sempre, como filhos, tentamos argumentar diante das investidas pesadas de nossos pais, dizendo: não faça isso, não trilhe por esse caminho, não haja dessa maneira. E a gente sempre tenta justificar: mas porque você não sabe, porque o Senhor não sabe, o Senhor não é desse tempo. E o que Jó está dizendo aqui? Olha, como então eu lhe poderei responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Não há argumentação, segundo Jó. E ele diz: ainda que eu fosse justo, e ainda que não houvesse nenhum problema, que não houvesse erro de minha parte, o que Jó diz? Eu não responderia. Porque o certo é, ele entende que precisa ouvir, tá? Então veja, vamos tentar caminhar aqui. Sem nenhuma resposta da parte de Deus a essas perguntas, soando aqui tudo mais como um monólogo do que como uma oração ou uma defesa, Jó repetidamente se volta para a razão e para a lógica. Porque a ideia é: se Deus não vai falar com ele do céu, e Jó não pode subir ao céu para falar com Deus, Jó vai precisar de quem? Vamos lá. Você está no tribunal. Você não pode falar. De quem você precisa? De um advogado.
Justamente. Leia Jó 9, 32 a 35 para mim, por favor. Porque ele não é homem como eu, a quem eu respondo. Finge justamente da polícia. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte teu terror. Então falarei sem temer. Do contrário, não estaria aqui. Olha que interessante. Na intensa luta mental de Jó, eu pensei em Zod. Na luta mental de Jó, surge lentamente o conceito de que para que todas as pessoas, de que para as 5 verdades que Jó tinha lá em mente, lembra? Deus é soberano, Deus é justo, Ele é justo, o sofrimento é real, e Deus vê todas as coisas, que para essas 5 coisas serem verdades, esses 5 pilares serem verdades, Ele precisa de um mediador, tá? Porque se tudo isso é real e não um sonho, então deve haver alguém que possa se colocar diante de Deus e falar em nome de Jó, coisa que ele não pode, tá? E apresentar sua defesa. O tribunal de Deus deve ser um lugar onde o homem justo possa ser defendido e justificado. Mas quem vai fazer isso? A lógica é inevitável e força a conclusão de que esse mediador e esse advogado já deve estar lá no tribunal. Abra aí Jó 16. 16, 18 a 21. Alguém leia bem alto para mim. Ó terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar em que eu os oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e o filho do homem contra o seu próximo. Olha o que Jó está dizendo. Os meus amigos zombam de mim, me fazem chorar, ficam se levantando acusações, mas quem advoga a minha causa já está lá. Sim, eu sou pecador. Ele não nega. Os amigos dizem, é por causa de algum pecado que você cometeu. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Qual foi o texto que foi lido pela irmã Juliana no início? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A ideia é que nós temos um advogado junto ao Pai. Quando João escreveu a sua carta, se não tinha, não posso dizer com certeza, mas ele tem em mente essas palavras de Jó. O nosso advogado está lá, por isso não é pelas minhas obras. Eu não preciso entender o porquê. O que eu preciso é confiar naquele que advoga, naquele que julga. Os nossos porquês têm uma resposta muito simples. Cristo. Cristo é a resposta. Às vezes, no momento da nossa angústia, no momento daquilo que nós passamos, nós tentamos rejeitar aquilo que deveria ser o nosso conforto. O mundo a todo instante tenta afastar Cristo e afastar a verdade, tenta afastar aquilo que nós temos como palavra de Deus diante de nós. E aí vivemos aí angustiados, mas nos esquecemos que é essa palavra que nos dá conforto. O salmista diz assim: como amo a tua lei, se não fosse ela o meu prazer, já teria eu perecido nas minhas angústias. Querido irmão, talvez você vive angustiado, cheio de porquês invadindo a sua mente, porque isso, porque aquilo, o porquê disso. Talvez você nunca tenha resposta para esses porquês. Mas uma coisa eu digo para você: o que vai fazer você andar nesse mundo, mesmo com esse tanto de interrogação que você tem em sua mente,
é a verdade de Deus confortando o seu coração. Porque sem essa verdade você está perdido. Sem essa verdade você vai ser uma pessoa cheia de interrogações e sem nenhum descanso. E sem nenhum descanso. Perceba que Jó tem isso em mente. Perceba que ter conhecido, não a Escritura, porque não tinha ainda, né? Mas ter conhecido toda a verdade passada de pai para filho ao longo dos anos, de ter recebido o ensino de um evangelho tão pequeno que se resumia a Gênesis 3,15, pode ter imbuído em Jó essa força de que realmente existe um advogado ao lado de Deus e que ele continua trabalhando em prol do seu povo. E eu pensei naquela canção, quando o céu está de bronze, quando o barquinho está no mar revolto lá. Mas a questão é que nessa fornalha de angústias e sofrimentos, que são tantos que nós passamos, perda de um filho, um câncer, a morte prematura de um jovem, ser assaltado por algum mal como esse. Às vezes você pode pensar que a Escritura é um terreno estéril para te confortar em tal momento. Eu quero dizer para você que não é. Porque ela faz você entender que existe alguém que lhe conforta. Falamos aqui sobre isso, né? Falamos aqui semana passada sobre isso. Nós não estamos preparados para algumas situações. Eu até contei a história de um pastor que teve que fazer o velório de um bebezinho e um caixão pequeno na igreja. Aí eu lembro do livro ele contando, nós não estamos preparados para entrar na igreja e nos deparar com um caixão pequeno lá na frente, sendo velado. Realmente nós não estamos, porque é doloroso pensar assim. É doloroso tentar entender essa vida apenas do prisma debaixo do sol. Não há sentido. Não há sentido nascer, você pôr no mundo um filho, para com 2 anos, 3 anos, ele ser levado de maneira tão bruta, tão dolorosa. Não há sentido para isso. Não há sentido você ter um filho sequestrado, desaparecido, e você não tem respostas. Não há sentido. Como entender uma resposta para perguntas como essas? A certeza que nós temos é que nesse mundo caído, quebrado, nós enfrentaremos os mais diversos tipos de problemas. Mas nós temos um mediador que está nos céus e cuida de nós. Diz assim: quem há que possa discernir as suas próprias mãos, absorve as coisas que são ocultas. Pecado. Agora eu queria chamar a atenção que é outro quadro de nós, muitas de nós somos assim. Também, nós também, da soberba a guarda do Deus céu, que ela não. Eu olho para nós, e nós somos exatamente isso que Deus especificamente deixou para nós. Nós somos soberbos. Você fala assim, o cristão, quando é cristão, tem mais mazela, parece, né? As pessoas falam assim, eu era do mundo, era bem, agora eu estou aí dentro, estou bagaceira. E nós somos assim, eu sou um monstro, nós nos arrogamos dessa soberba, eu sou positivoso, eu ajudo pessoas, eu adoro, eu faço tanta coisa. E tem momentos difíceis, que Deus está tratando conosco, e a gente muito fala assim, eu sou tão fiel, eu sou pessimista, eu vejo, pastor, Deus está tratando no coração de Jó, muito bem claro.
soberbo. Porque, vez ou outra, ele fala da grandiosidade de Deus, mas ele fala assim, poxa, mas tu era o mesmo que isso, tu era ímpio, tu era. Então vocês percebem, e no final ele vai compreender isso, porque ele olha a vida de Jó, três situações: o místico, a vontade, as emoções, a mente e a vontade. Eu falo até parece que já veio uma vez os místicos, né? Os tradicionais, os dogmáticos. É que trabalho com a gente. Eu vejo isso comigo. Porque eu faço isso. Às vezes eu disse, Senhor, eu quero tal coisa. Eu acho assim. Aí a gente começa a orar para ser mais fiel para Deus dar com que o nosso eu quer. E às vezes ele não está. Sim. Deus trabalha. Porque agora isso, você encontra isso muito na Escritura. Você percebe muitos salmos trabalhando, até a própria Bíblia trabalhando sobre a ideia da soberba. E porque realmente é. Porque assim, se você for analisar, jogar na mesa Jó, você não vai encontrar realmente nada tão esdrúxulo a ponto de ser responsável por tudo aquilo que ele está passando. Você não vê. E às vezes, nós, na sexta-feira, nós estávamos na casa do presbítero Vanderlei, nós tratando lá sobre a família, né? E eu usei o texto de Colossenses, quando Paulo diz: homens, amai suas esposas e não a trateis com amargura. E aí, na explicação, boa parte dos problemas que nós enfrentamos dentro dos nossos lares, a culpa é nossa, homens. Nós somos os responsáveis. Porque nós que não... E aí tratamos com amargura e por vezes colocamos a culpa nelas, quando a culpa é nossa. Porque somos orgulhosos de não reconhecer. E aí isso se aplica a toda a vida humana. Nós somos orgulhosos. Porque nós queremos provar para o mundo que nós somos capazes de alcançar o sucesso que o outro alcançou, de chegar aonde o outro chegou. Nós queremos fazer isso. Só que nós queremos fazer pelos meios errados. E aí, Davi diz que a soberba dá-me domínio. Eu fico olhando para esse texto e fico imaginando. Porque realmente, olha as cenas. Davi foi ungido como rei depois. Não teve um episódio da caverna? Ele já foi ungido como rei. Ele já era de direito, né? E aí Saul está lá fazendo alguma coisa na caverna. Davi se aproxima, arranca um pedacinho ali do manto e diz: olha, se realmente o meu coração fosse soberbo, eu tinha te matado. E às vezes a gente não precisa nem ter a pessoa de costas para a gente revelar toda a nossa soberba. Jó poderia ter vomitado a sua justiça aqui. Porque o próprio Deus disse que ele era justo. Jó poderia ter jogado na mesa. Mas ele não faz. Que a soberba não me domine. Isso é uma aplicação muito séria. E a soberba tem destruído muita gente, irmãos. A soberba tem destruído muita gente e fazendo gente viver vida infeliz. Vida na lama. Porque busca no lugar errado aquilo que é fonte de sabedoria e satisfação. Talvez você se sinta como Jó, frustrado, chorando. Eu achei interessante que o autor do livro que eu estava estudando, ele usa uma ilustração muito forte para tratar sobre Jó aqui. Ele usa a ilustração de um marido chegando em casa, abre as portas, ouve o silêncio da casa, chama pela esposa, chama pelos filhos, ninguém responde. Ele vai na garagem, o carro não está. Ele vai na cozinha, tentando ainda raciocinar o que está acontecendo, vai fazer um café porque ele quer tentar raciocinar, só que a prateleira não está lá. A cafeteira também não está. A geladeira não está. Ele vai no quarto das crianças, não tem mais cama, não tem mais nada. Até que um vizinho bate na porta e diz: olha,
Quando você saiu para o trabalho, um caminhão chegou, levou sua mudança, levou sua família, e ela, sem falar nada, lhe abandonou. E você fica pensando, e aí ele começa a pensar: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para que isso acontecesse? O autor do livro trata Jó dessa maneira: sozinho, abandonado, chorando, querendo entender por que ele foi abandonado. E às vezes não há resposta. Para Jó não tem. Às vezes para nós tem. A nossa insensibilidade, a nossa dureza, a nossa rigidez, a nossa arrogância, a nossa falta de tato, não saber reconhecer os nossos erros, que vai nos deixar sozinhos, sem ninguém. Mas para Jó não. Às vezes o que a gente espera... Você já teve aquele momento de ter que correr angustiado? Talvez alguns se identifiquem, né? E passando por algum momento e corre para o braço dos pais e abraça e chora e descansa porque sabe que tem o colo do pai ou da mãe. E aí você chora, 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 chora. E você sabe que o pai e a mãe acalenta e cuida. Cuidado para que você não esteja buscando em outros colos aquilo que somente o seu Pai eterno pode fazer. Jó faz isso. Jó chora, Jó sente, Jó está desesperado, Jó está se sentindo sozinho e abandonado. Mas ele corre para o colo certo para chorar. Sabe aquela cena de você abraçado com seu pai, olhando para cima porque você é menor? Talvez até você seja até maior que seus pais hoje, né? Mas ainda vale. E você fica perguntando por que isso está passando, por que isso está acontecendo. Isso é Jó. Só que ele corre para o lugar certo. Podemos nos sentir hoje como uma criança, esperando lá de fora do quarto, para poder abraçar o nosso pai e buscar nele as respostas para a nossa vida. E entenda que aquele que está no trono, aquele que advoga a nossa causa, é o Todo-Poderoso. Por isso não pense em nenhum momento da sua vida que a palavra de Deus não possa lhe ajudar nas mais diversas áreas da sua vida. Nunca pense nisso. Porque Jó se vale dela. E Jó nem tem a palavra escrita. Jó tem a palavra oral. O testemunho oral que foi passado de pai para filho. E hoje, você tem a palavra escrita, autoritativa, registrada em suas mãos. Como o pastor Antônio falou aqui na quarta-feira. Ela que lhe ajuda, que lhe orienta, que lhe conforta. Ela que lhe consola. E por vezes nós rejeitamos essa palavra para dar ouvidos a conselhos de amigos que não estão um pouco interessados na sua vida. Que estão interessados na sua, ou que trarão a palavra de conforto real e necessário. Os amigos de Jó estiveram ao seu lado, falaram, e na verdade só acusaram. Mas hoje nós temos um Senhor que prevalece, que nos aconselha, que advoga a nossa causa, que cuida de nós. Para a gente fechar, existe de fato esse advogado. Como nós falamos, o apóstolo João foi veemente ao lembrar a igreja que mesmo que você peque, e por mais terrível que seja o seu pecado, por mais terrível que seja a sua falha, abra aí a sua Bíblia em 1 João capítulo 3.
1 João capítulo 3, para a gente caminhar para o final. Olha, eu vou ler a partir do verso 4. Preste atenção na leitura. Ele diz assim, 1 João 3, a partir do verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. João está dizendo, a acusação dos amigos de Jó foi que ele havia pecado. Jó entende que ele é pecador. Só que ele não estava nessa prática como os amigos estavam dizendo. Mas a certeza dele era que existia um advogado para os seus pecados. E João diz isso no capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse Cristo é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Você lembra o que aconteceu quando Estevão esteve em um tribunal e foi condenado e foi apedrejado até a morte? Pouco antes de morrer, você lembra o que foi que Estevão viu? Não, o que ele viu no tribunal? Ele viu os céus abertos e Jesus e o Filho em pé, à direita do Pai. Ele viu o seu advogado, esse homem sem pecado que João diz. Aquele que pagou os nossos pecados, que ressuscitou para ser entronizado à mão direita de Deus Pai. Ele é o advogado e o mediador que Jó cita lá no capítulo 9. Mas como Estevão, esse nosso advogado, como Estevão viu, esse nosso advogado está em pé. E ele intercede por nós. E ele cuida de nós. Para Jó, era uma necessidade lógica que ele permanecesse firme. Mas ele tinha pouco conhecimento. E hoje nós temos uma nuvem de testemunhas que reafirmam essa verdade. Que nós encontramos garantias que mesmo no pior tormento que nós enfrentemos, Ele estará ao nosso lado cuidando de nós. E para Ele nós podemos correr, e para Ele nós podemos nos achegar, certos de que Ele é o nosso advogado e Ele cuida de nós. Por isso, irmãos, não olhe para o livro de Jó e fique levantando vários porquês a respeito da sua vida, ou querer entender por que você passa por isso e por aquilo. Olhe para o livro de Jó e tente entender o que Deus está trabalhando na sua vida. Porque talvez, como foi dito aqui, Deus esteja lapidando você da maneira mais dura possível, para que você entenda que você precisa dele. Por isso se arrependa.
Não fique tentando encontrar justificativas. Não fique inventando meias verdades ou mentiras, né? Para justificar suas faltas e falhas e quedas. Busque aquele que é o seu advogado, que pode cuidar de você. Busque o Senhor. Ele não desampara. Ele lhe consola. Ele lhe ajuda. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força. Para que em meio às angústias e até às acusações e os conselhos do mundo, escolhamos ficar firmes na verdade que liberta, na verdade que nos consola e, acima de tudo, na verdade que não nos faz perecer em meio às nossas angústias. Que fiquemos com a verdade de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças te damos por esse livro tão precioso, tão rico, que nos faz enxergar a nossa vida. Porque assim como Jó, nós não estamos isentos de sofrer, de passar por dificuldades, não estamos livres de angústias. Mas assim como Jó, nós temos um advogado que já está nos céus, que intercede por nós. Nós não sabemos falar como convém. Nós não sabemos nem nos aproximar como convém. Mas o teu Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, há um consolo para nós. Consolo esse que não nos deixa viver como os demais, sem esperança, que acreditam que a vida se resume a tudo que temos aqui, que se resume às vaidades dessa vida, aos bens dessa vida. Tudo passa, Senhor, nos faça entender isso. Tudo passa. Um dia éramos criança, hoje fomos crianças, jovens, hoje somos mais experientes, mais velhos. E um dia a nossa vida chegará ao fim. E a grande questão é, o que nós temos feito com a nossa vida? Aonde temos depositado a nossa esperança? Sim, tudo passa. Essa é a certeza que temos. Mas algo glorioso e que nos consola é que a sua palavra jamais passará. Ela é fiel e verdadeira. E nós temos esse advogado, nós temos esse Senhor. Por isso, diante das angústias, diante das situações, permita que os nossos ouvidos não estejam apenas atentos aos conselhos dos ímpios, ou até mesmo a conselhos daqueles que se dizem servos, mas que dão conselhos fora da tua palavra. Mas que o nosso coração repouse na tua palavra, Senhor. E ó Deus bondoso, Deus misericordioso, uma coisa eu te peço, diante de tudo que nós temos visto: tire de nós o nosso orgulho, porque somos orgulhosos. Somos orgulhosos ao extremo. Não queremos ter a nossa ferida exposta. Não queremos ter a nossa ferida revelada. Queremos escondê-la. Queremos apontar para a dos outros, porque é mais fácil fazer isso, Senhor. É mais fácil apontar dos outros do que tratar a minha própria ferida. Mas eu te peço nessa hora, quebre nosso orgulho, nossa soberba, porque a tua palavra de maneira muito clara já deixou para nós de que a soberba precede a ruína. Não é isso que queremos. Por isso, Senhor, diante das fraquezas, diante das nossas debilidades, trate com o nosso coração.
Trate, Senhor, conosco. E nos faça buscar e descansar em nosso advogado fiel, que intercede, que perdoa, que cuida de nós. Por isso, Deus, cuide de cada servo teu nessa manhã. Nós não sabemos, e eu não sei, o que cada um passa, o que cada coração enfrenta, o que cada um no reservado da sua casa, do seu quarto tem enfrentado. Mas uma coisa é certa: eu não posso estar lá, mas o Senhor está. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Nada está escondido aos teus olhos. Por isso te pedimos, Deus, trate conosco. Trate conosco. E nos dá a certeza do consolo da verdade tão preciosa que é a tua palavra. Nos faça buscar nela, ó Deus, o conforto para essa vida. Porque assim como diz o salmista, ela precisa ser o nosso prazer. Porque se ela não for, nós estamos perdidos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. E obrigado pelo Senhor, pela sua obra, pela sua vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é teu.